Este hormônio muda completamente o seu cérebro? Sim, os efeitos da testosterona sobre o cérebro são muito mais importantes do que sobre o músculo, mas ninguém fala sobre isso, é muito desconhecido e eu quero que isso acabe hoje. Sua fisiologia dita em grande parte sua psicologia e sua psicologia dita seu comportamento. Você é em grande parte o resultado dos seus hormônios. Por isso mudamos tanto na puberdade, na gravidez ou quando temos algum problema hormonal. Sou o Dr. Borja Bandera, médico especialista em endocrinologia e nutrição. E hoje você vai entender os efeitos que a testosterona tem no seu cérebro e comportamento. Como você se comportaria se tivesse a testosterona mais elevada? Em poucos minutos você vai entender se a testosterona tem um efeito antidepressivo, como dizem, ou pró-depressivo. Como fazer com que o esforço seja satisfatório? Vamos desmontar o mito da testosterona e agressividade e veremos um dos piores efeitos de ter a testosterona elevada. Antes, eu te pergunto, por quê? Existem pessoas para quem treinar ou trabalhar duro é quase prazeroso e outras para quem é uma tortura absoluta? Podemos de alguma forma transformar o esforço em algo agradável? A verdade é que aqui a testosterona tem muito a ver com isso. Esse andrógeno aumenta a disposição para se esforçar e reduz o custo subjetivo do esforço. Em outras palavras, muda a forma como seu cérebro percebe o esforço. Sempre que você tem pela frente um esforço, uma tarefa, um treino, uma sessão de estudos, um dia de trabalho, seja o que for, seu cérebro faz um cálculo rápido. Vale a pena pagar esse custo por essa recompensa? Isso é chamado de desconto do esforço. Como um investidor pão duro que é, seu cérebro sempre subtrai a projeção do esforço exigido em uma ação, seja qual for. O que ele faz com a recompensa esperada é recompensa menos esforço, igual à motivação restante para fazer algo. Se a recompensa esperada supera em muito o esforço percebido, então vá em frente, isso te motiva? Se por outro lado, o esforço predomina e a recompensa é pequena, isso te desmotiva a começar. Por que cada vez conseguimos fazer menos coisas difíceis? Você já se perguntou isso? Pois, porque em um contexto inundado de recompensas super fáceis como comida, sexo, entretenimento, as recompensas difíceis ficam no fim da lista de prioridades para o seu cérebro. Mas o extraordinário não é isso, o extraordinário é que essa equação é totalmente modulada pela testosterona. O que esse hormônio faz é, agindo sobre o sistema dopaminérgico de recompensa, principalmente no núcleo accumbens e corpo estriado, é reduzir o custo subjetivo de se esforçar e aumentar o valor esperado antecipado de uma ação. Isso te faz mais persistente diante de um esforço e torna mais provável que você comece esse esforço. Isso te faz mais determinado e, além disso, proporciona certo prazer ao próprio processo, independentemente do resultado alcançado. Por isso, um dos sintomas comportamentais e atuais que o paciente com hipogonadismo e baixa testosterona apresenta é a apatia. Não tenho vontade de sair de casa, de me vestir, de me lavar, de treinar. No meu trabalho, tanto faz. Estou apático. Essa falta de emoção e desânimo são características de baixa testosterona, mas com certeza você também já ouviu que pessoas com pouca testosterona podem ficar deprimidas, não é? De fato, a ação desse neuroesteroide no cérebro pode elevar seu estado de ânimo e esta meta-análise avalia 27 ensaios clínicos que analisam o efeito da testosterona exógena sobre o humor, aquela que administramos como tratamento médico. Concluem que, acima de certa dose, ela tem efeito antidepressivo claro. No entanto, em todos os pacientes com depressão, os resultados são contraditórios, com os maiores benefícios em subgrupos de homens, com distimia, que é um estado de ânimo um pouco mais baixo, de forma crônica, com HIV e depressão, ou depressão resistente a outros tratamentos, mas não para todos os homens com depressão. Mas cuidado, porque esse efeito antidepressivo rapidamente se inverte se continuarmos aumentando a dose. Na verdade, níveis muito elevados de testosterona aumentam o risco de depressão e hipomania, um estado de excesso de energia, falta de sono e tomada impulsiva de decisões. Lembre-se de que depois das doenças cardiovasculares, as psiquiátricas são as que mais afetam os usuários que abusam de esteroides anabolizantes. Esses usuários chegam a desenvolver depressão, mania, ansiedade grave e agressividade, que é conhecida como roid rage, a fúria dos esteroides ou até mesmo psicose. E isso tem bastante evidência, mas vamos para algo mais positivo. Busca por status A, testosterona também modula seu comportamento na sociedade, especialmente no que diz respeito a perder e ganhar, não só em contextos esportivos, mas também em contextos de status instável. A testosterona, quando não há cortisol elevado, promove a motivação para competir e se esforçar para garantir a posição social.
É o hormônio que dá suporte biológico para você levantar da cama e tentar melhorar o que a vida te deu. Aqui o perigoso é o que a sociedade define como status social nos dias de hoje. Você sabe, dinheiro, poder e fama. Fundamentalmente, você provavelmente já ouviu falar que em contextos de trabalho hipercompetitivos, como cirurgiões, advogados, empresários, há muito abuso de certas coisas. Uma delas, pouco conhecida, são os esteroides anabolizantes androgênicos, principalmente testosterona e seus derivados. Por esses motivos, como vocês podem ver, a testosterona vai muito além de simplesmente ter músculos grandes. Nem preciso dizer que isso é uma receita para o desastre, uma catástrofe. Agora, continuando com a agressividade. A testosterona te deixa mais agressivo. Existe um mito muito difundido de que a testosterona te torna menos empático e mais agressivo. Quem tem testosterona alta são narcisistas e psicopatas. Nada disso é correto. Nada disso é correto. Neste estudo, foram aplicados 100 mg de testosterona transdérmica, enquanto se avaliava a empatia e as áreas cerebrais envolvidas nela, por meio de testes. Simultaneamente, os homens faziam ressonância magnética funcional para identificar as regiões cerebrais ativadas. Eles descobriram que, comparado ao placebo, quem não recebeu nada não teve mudanças nas áreas ligadas à empatia cognitiva. O que foi afetado, na verdade, foi a confiança e a segurança que os homens tinham nas respostas que davam. Nessa intervenção, essa segurança permanecia elevada, mesmo que a resposta estivesse errada. Esse é um ponto muito importante a se considerar, pois aumentar artificialmente a testosterona pode gerar um estado de falsa segurança ou excesso de autoconfiança, e isso também não é positivo. Neste estudo, ao receber testosterona, os participantes mostraram maior empatia à dor alheia. Em estudos experimentais, a administração de testosterona em homens saudáveis aumenta a taxa de aprendizado pró-social e a sensibilidade a recompensas sociais. Isso resulta em maior capacidade de aprender comportamentos de cuidado e generosidade, especialmente quando podem melhorar o status social. Portanto, não, isso não te deixa mais agressivo, nem menos empático e, em certos contextos, na verdade, é o contrário. Agora, pode te deixar mais impulsivo. Cuidado com esse ponto, porque sim, é claramente necessário dizer que a testosterona te deixa menos reflexivo e mais impulsivo. Pesquisadores do Caltech analisaram essa hipótese e descobriram o seguinte: preste atenção, a testosterona inibe o processo racional de checar a validade das suas decisões e aumenta a capacidade de confiar na sua intuição. Erroneamente, os autores propuseram um exercício para os participantes. Disseram para eles: sente-se aí, vou te fazer uma pergunta, e então perguntavam: se um taco e uma bola custam $1,10 no total e o taco custa $1 a mais que a bola, me diga, quanto custa a bola? A maioria dos que receberam testosterona respondeu 10 centavos. Mas essa resposta está errada, evidentemente, porque se a bola custasse 10 centavos, então o taco custaria 1,10. A resposta correta é 5 centavos a bola e o taco, $1,05. Mas para chegar a isso, você precisa revisar racionalmente sua resposta intuitiva, a primeira que vem à sua mente, e corrigir o erro. A testosterona não influencia em ser mais decidido ou impulsivo. Pode ser útil, principalmente para quem pensa demais, procrastina e não age. Para quem decide de forma precipitada, pensar racionalmente costuma ser mais benéfico. Lembre-se disso, pois é algo positivo. Reduz a fobia social e a ansiedade basal. As teorias neuroevolutivas descrevem a fobia social como uma tendência comportamental adquirida após derrotas sociais recorrentes que geram uma atitude de evitação. Sabemos que os homens mais extrovertidos costumam ter níveis basais mais altos de testosterona nos estudos. Mas a testosterona não elimina a ansiedade. O que ela facilita é a adaptação a estímulos ansiogênicos e reduz a resposta de evitação social. Ou seja, ela te torna mais capaz de enfrentar eventos que, de outra forma, te causariam uma ansiedade horrível. Uma reunião, um encontro com uma garota ou com um garoto, uma palestra, uma conversa. Na verdade, na fobia social, a terapia de exposição é potencializada e é mais eficaz em quem recebe testosterona como tratamento. E por último, te deixa mais ambicioso. Costumamos pensar que a ambição é um traço de personalidade fixo, algo com que se nasce ou não, se tem ou não se tem. Mas, como quase todos os aspectos do seu comportamento, existem moduladores biológicos por trás desse desejo de querer mais e mais e mais. Lembra do que dissemos antes?
A testosterona reduz o seu medo de punição e aumenta suas sensibilidades. De certa forma, faz você perder o medo do risco. Se você administra testosterona para alguém em um contexto de competição, sabe o que acontece? O medo de perder desaparece e a obsessão pelo status social aumenta muito. A evidência nos mostra que esse efeito é extremamente poderoso. Isso ocorre principalmente com os chamados underdogs nos Estados Unidos, pessoas sem o status desejado ou que sentem sua posição ameaçada. A testosterona te dá persistência diante das adversidades. Encerramos aqui. O que mais quer saber sobre a testosterona? Até o próximo vídeo. Obrigado pela inscrição, abraço e seguimos nos empoderando.